por que que eu acho que social media deveria parar de existir? Eu sei que é um assunto polêmico, mas fica até o final do vídeo aí para você entender meu ponto de vista. Eu vou estar explicando aqui. Então bora lá. Cara, eu já atuei no mercado de social media, porque, para quem não sabe, né, eu me formei em design. Então fiz uma faculdade de design gráfico. E aí, um dos primeiros serviços que eu fui pegando ali foram serviços de identidade visual. Eu trabalhei muito com a parte de logotipo, tudo que envolve o setup ali de identidade visual. E chegou um momento ali que eu pensei, cara, é meio complicado ficar prospectando o cliente todo mês ali para fazer uma identidade visual. Aí eu terminava normalmente o trabalho no prazo de algumas semanas e recebia por aquilo e tinha que ir para o próximo cliente ali, prospectar mais um cliente para fazer outra identidade visual. E aí eu comecei a sentir falta de ter algo que me gerasse recorrência. Nessa época eu praticamente não tinha mercado, não tinha conhecimento nenhum de mercado. Eu estava me aventurando mesmo. Foi bem no início, nem trabalhava com tráfego pago, era realmente só design. E aí surgiu essa situação. Pô, estou precisando aqui de uma grana que entre todo mês, né? Que me gere estabilidade, que eu possa saber ali que mensalmente eu vou ter aquilo dentro de um contrato que eu estabeleci ali com prazo de 6 meses, 4 meses e assim por diante. Então eu comecei a trabalhar com social media, que é algo que supostamente geraria essa estabilidade para mim. Aí eu comecei a pegar alguns segmentos. Eu lembro que eu peguei um segmento de material de construção, eu peguei um segmento de psicologia, e eu não lembro mais, acho que eu cheguei a pegar também um segmento de alimentação, uma hamburgueria. Acho que foram uns 3 clientes ali que eu peguei logo no início para fazer parte de social media, né? E o que acontece? Eu, obviamente, como eu falei, né, era só uma pessoa que tinha acabado de sair da faculdade, não tinha conhecimento nenhum de empresa, não sabia como fazer a gestão de um negócio, né, como eu sei hoje, mas dei esse passo aí. E aí eu comecei a perceber que eu estava sentindo uma necessidade de aprender sobre aquele nicho que eu estava atuando. Então, por exemplo, não tem nada a ver psicologia com um material de construção, por exemplo, né? Absolutamente nada a ver. E aí eu comecei a perceber também que as pessoas, quando contratavam meu serviço, elas não queriam elas mesmas, elas mesmas produzir conteúdo. Por exemplo, elas não queriam nem ter a ideia do conteúdo, entendeu? Então, além de eu ter que criar a parte visual, que foi a parte que eu me especializei porque eu me formei em design, eu também teria que elaborar a ideia do conteúdo. Mas como é que eu vou criar a ideia de um conteúdo de algo que eu nem tenho conhecimento? Por exemplo, o que eu vou falar sobre psicologia no Instagram de um psicólogo? O que eu vou colocar ali de curiosidades ou de conhecimento, um conteúdo ali de material de construção, se eu não entendo nada disso aí? Né? Então, começou o meu primeiro desafio, mas como eu tinha poucos clientes, né, estava atendendo ali uns 3 clientes ali de social media e mais alguns ali de identidade visual, eu tinha tempo para pesquisar sobre esse assunto. Eu comecei a tentar criar algum processo ali, me desenrolar nesse sentido. Só que aí que tá, né? Por que eu acho que social media deveria deixar de existir? Porque eu tava preocupado, e quando eu falo eu, né, eu percebo que é o mercado todo preocupado com isso, que é entregar volume. Então, assim, cada vez mais, quanto mais tempo passa, eu percebo que o mercado ele acaba amadurecendo e tem cada vez menos espaço para pessoas que entregam volume. O que hoje as empresas querem contratar? Querem contratar empresas que entregam resultado, não volume. Afinal de contas, que adianta você ter 30 posts ali no mês se nenhum foi feito de forma estratégica, se nenhum conversa com a sua audiência, ou se de repente nenhum alcança as pessoas porque depende exclusivamente do orgânico, não tem um tráfego pago ali por trás daquilo. Então, assim, acaba sendo um serviço ali que ele é voltado para volume. E eu falo isso com propriedade porque, além de eu ter trabalhado ali por um período com isso, eu também, hoje eu atendo clientes ali, vocês sabem que eu tenho uma empresa de tecnologia, eu já comentei aqui nos outros vídeos, é isso que eu ensino inclusive na minha mentoria, como você pode transformar uma agência em uma empresa de tecnologia para você cobrar contratos acima de R$ 3.500 por mês e você conseguir reduzir seu churn, fidelizar clientes, entregar resultado. Mas enfim, eu tenho propriedade para falar porque além de ter trabalhado com isso, eu também atuo em empresas que têm outras agências contratadas. Por exemplo, tem empresa que contrata a minha empresa
Tenho clientes que me contratam com a minha empresa ali e, em paralelo, contratam uma agência de design, porque eu não ofereço serviço de design hoje, tá? Ele não faz parte dos meus entregáveis. E aí a gente acaba tendo algumas reuniões, conversando, então eu conheço muitas agências do mercado. E, cara, 99% das agências elas não vão ter conhecimento daquele nicho. Isso é um grande problema, porque você vai criar um conteúdo totalmente superficial. E aí, na época que eu criava esse conteúdo, nem tinha inteligência artificial, agora tem. Então, isso facilitou muito o trabalho ali para as pessoas simplesmente gerarem um prompt lá e, a partir desse prompt, criar um conteúdo que também sai superficial, vamos ser sinceros, né? Porque a ideia da inteligência artificial é você produzir uma ideia de conteúdo, mas você depois revisar isso, trazer a sua identidade para aquele conteúdo. Enfim, não é você simplesmente automatizar tudo e pedir para IA criar tudo ali que você acha que vai sair um negócio perfeito. Não vai, entendeu? Você não vai conseguir atingir seu público da maneira certa. Então, o que eu percebo é que essas agências também estão preocupadas em entregar volume. Até porque o próprio serviço em si, ele é fechado com base no volume. Por exemplo, quanto que eu vou pagar por mês para aquela agência, num contrato de 6 meses, para ela produzir 15 posts por mês para mim. Eu vou produzir posts de segunda, quarta, sexta, domingo, sabe? Então, você percebe que a própria ideia do serviço em si, ela já é uma ideia voltada para volume. Então, já começa errado o negócio, né? Porque volume não significa nada. Você postar um monte de coisa ali, um monte de conteúdo aleatório e ainda mais conteúdos reutilizados. A galera hoje tem o Canva ali, a galera pega o Canva, muda o nome, escreve um texto um pouquinho diferente de um post que já estava pronto e posta lá. E aí tem mais 1000 pessoas postando a mesma coisa, né? Isso não agrega valor nenhum, né? Então a gente não pode mais ficar fazendo coisas por volume. Por isso que eu acho que esse mercado ele deve acabar sim. Eu não, de maneira alguma, acho relevante contratar um social media hoje para nenhuma empresa. Mas significa que eu sou contra os designers, sou contra as agências? Não, não é isso. Eu acho que no lugar do serviço do social media deveria ter uma pessoa realmente voltada para o lado estratégico, entende? Então deveria ter um estrategista ali formulando, um estrategista que tenha conhecimento naquele assunto, que tenha conhecimento de empresa, tenha conhecimento no nicho que ele atua, formulando ali uma estratégia para aquisição de clientes. Aí eu acho que faz sentido, entende? Porque você postar por postar, você criar artezinha, você criar aquelas frases superficiais. Pô, o que eu vejo de agência criando ali, Feliz Natal, Dia do Trabalhador, Outubro Rosa. Cara, eu entro em muitos Instagrams ali de empresas até que tem um porte grande, às vezes tem 300 colaboradores, empresas que eu atendo ali, e é só isso, cara, um monte de data comemorativa, e você sabe para que funciona isso, você sabe como funciona tal coisa, sabe? É um post que não agrega em nada, totalmente superficial. O post recebe 3 curtidas, e aí? E qual que é o objetivo dessa postagem? É gerar engajamento ou é gerar venda? Porque dentro do serviço da minha empresa, tudo que a gente faz é tudo muito intencional para gerar clientes. Aí eu vejo que faz sentido, entende? Então eu não vou criar um fluxo de cadência ali sem entender ali que aquilo vai me gerar resultado e trazer clientes. Eu não vou criar um fluxo ali de e-mail marketing, não vou criar uma landing page, não vou criar automações, não vou criar um anúncio ali sem entender que aquilo vai me gerar retorno financeiro, entende? Não é simplesmente, vou manter a minha rede social ativa, então eu preciso postar todos os dias. Preciso mostrar que tem stories, então vai lá e produz qualquer tipo de stories. Cara, todo mundo tá de saco cheio disso, entendeu? Aliás, as pessoas estão ficando de saco cheio do Instagram em si, porque já tá virando uma rede social chata mesmo. Até porque esse é um dos motivos de eu estar aqui no YouTube, compartilhando aqui um conhecimento ali, podendo falar com a minha própria voz mesmo ali a respeito de algumas coisas. Também tem o meu Instagram, também produzo conteúdo por lá, só que numa escala menor. Lá realmente acaba tendo... O conteúdo que eu produzo lá, ele já tem um objetivo de ser não só um conteúdo, mas um anúncio, para trazer pessoas para o meu perfil, para que elas entrem ali no funil e elas conheçam a minha mentoria, por exemplo, ou algum workshop que eu esteja fazendo, enfim, que eu possa monetizar de alguma forma com isso. Mas o Instagram, ele acabou se tornando insuportável, de certa forma. Porque ou você se depara com esse monte de conteúdo superficial que só visa preencher volume e não agrega em nada, ou você se depara só com gente vendendo o tempo todo.
É mais ou menos isso que virou. Então, assim, resumindo toda essa ideia aqui, né? Como eu tô gravando vídeos aqui sem editar muito, não tô fazendo roteiro nenhum, eu só tô pegando um tema e falando, às vezes acabo sendo um pouco redundante, às vezes acabo até me perdendo um pouco na minha linha de raciocínio. Mas o fato é que eu jamais contrataria um social media para minha empresa, né? Eu contrataria talvez um estrategista, que essa pessoa fosse responsável por entender ali e colocar alguns parâmetros, como por exemplo, sua identidade visual deve ser essa, o seu perfil deve comunicar esse tipo de posicionamento, e aí dentro desse posicionamento você tem que ter um conteúdo educativo, um conteúdo para gerar insight, você tem que ter um conteúdo mais voltado para venda, e aí você vem com o tráfego pago, e o tráfego pago vai trazer visitas ao perfil, e vai ter outras campanhas rodando anúncio direto para a landing page, para que as pessoas se tornem leads, sabe? Isso sim. Aí é uma estratégia de aquisição de clientes, em que a parte que a gente chama de social media, né, que seria as postagens das redes sociais, elas acabam entrando ali, fazendo parte desse todo, dessa estratégia. Agora, se você vende esse serviço sozinho, ele para mim não faz sentido nenhum. E aí o que eu estava falando, só retomando um pouco ali da minha história ali no começo, é que eu acabava tendo que produzir esse conteúdo de psicologia, esse conteúdo de material de construção. E aí eu pensei, então talvez a solução aqui seja nichar, né? Então, pensa bem, se eu atender só psicólogos, eu vou acabar adquirindo conhecimento nessa área de psicologia e eu vou entender ali que tipo de conteúdo que é relevante e tal. Então eu só vou atender psicólogo, vamos supor, né? Essa seria a solução, nichar. Eu também não vejo isso como uma solução, porque o que vai acontecer? A partir do momento que você nicha, você tem ali 30 psicólogos que você atende e você faz social media para os 30. Obviamente você vai repetir o conteúdo de um no outro, não tem como. Aí você fez um conteúdo ali que fala sobre ansiedade, você fez outro conteúdo que fala sobre depressão, você fez um conteúdo que fala de outro tema, de outro assunto. Pô, você tem que produzir para 30 outros psicólogos. Como é que você não vai repetir a mesma ideia? Você vai pegar, a verdade é que, o que o mercado faz? Pega uma ideia, pega um post ali e replica para os outros 30, muda a cor ali da postagem, muda a identidade visual, muda um detalhe aqui, outro lá e reposta. Então tem um monte de gente também com conteúdo tudo igual, porque está contratando uma agência que às vezes é nichada, e essa agência, para não ter muito trabalho, não ter muito gasto de energia, e também haja criatividade, né? Para você criar coisas inovadoras e originais para cada empresa ali, sendo que eles acabam postando os mesmos assuntos, né? E aí fica todo mundo com um monte de post igual, um monte de post superficial, ninguém se diferencia de nada, não tem zero autenticidade no mercado. Então é por isso que eu acho que social media deve acabar assim. Não acho que seja um modelo de negócio viável. Eu mesmo rapidamente percebi que aquilo não era viável, né? Que eu estava enchendo linguiça ali para os clientes mesmo ali, só para receber a minha parte no final do mês, e ele recebia a quantidade de posts que tinha sido combinado. Combinamos 12 posts, tá aí, todos estão postados. Sem métrica nenhuma, ninguém sabia se aquilo gerou venda ou não, ninguém sabia se aquilo realmente tinha agregado valor para a empresa, tinha produzido crescimento. A gente só sabia que 10 pessoas curtiram esse post, 3 curtiram aquele, a gente teve um compartilhamento, tudo métrica de vaidade que não leva a lugar nenhum. Agora, se você cria uma estratégia ali completa, envolve um designer ali, um copywriter, um gestor de tráfego, ou uma empresa que faça tudo isso ali dentro de um pacote, né? Aí sim, cara, aí você está trabalhando algo intencional, você vai chegar em algum lugar e você vai gerar dinheiro para os seus clientes, porque é isso que eles querem. Ninguém quer contratar social media para ficar tendo rede social atualizada. Quer contratar para ter crescimento, para ter mais cliente, para ter mais venda. E enquanto esse mercado não entender isso, de que as empresas querem vendas, que elas querem faturamento, que elas querem mais lucro, que elas querem entender que o seu serviço não é um custo e sim um investimento, vai continuar entregando volume e vai continuar cobrando pouco e vai continuar tendo cancelamento de contrato e vai continuar se frustrando. Então, se você trabalha dessa forma, eu já te alerto aí para você tentar seguir um outro caminho, né? E se você já trabalha com a parte de tráfego pago, geração de leads, se tiver interesse em entender como que eu transformei esse tipo de serviço em um modelo SOS, com uma empresa de tecnologia, só clicar no link na descrição aqui abaixo, beleza? Falou!